Bom dia, turma 1001. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade a falar sobre os poemas de Homero. Na aula anterior, nós falamos sobre a Ilíada e hoje nós vamos falar sobre a Odisseia. Pega o seu caderno, coloca o tema da nossa aula de hoje e também a data, dia 17 de setembro de 2020, tá? Nós vamos falar sobre a Odisseia. Odisseia em grego significa Odíssea e é um dos dois principais poemas épicos da Grécia Antiga que é atribuídos a Homero, como nós já falamos. E a Odisseia, esse poema, ele é em parte uma sequência da Ilíada. E aí, o que tem em comum com a Ilíada? Bom, ao mesmo tempo em que a Ilíada retrata a guerra e os atos heróicos, a Odisseia, em sequência, ela vai descrever as jornadas e as experiências extraordinárias, tá? E aí nós temos aí Ágrope, né? Os gregos antigos, eles acreditavam em muitos deuses, eles eram politeístas e eles não tinham nenhuma explicação científica para os fenômenos naturais. Então, eles recorriam à mitologia grega para assim explicá-los. E o que é a Odisseia? A Odisseia é uma das obras mais clássicas e antigas da literatura ocidental. Foi possivelmente criada no final do século VIII a.C., em algum recanto da Jônia, onde atualmente está localizada a Turquia. E nessa época, né, quando ela foi criada, ela era povoada pelos gregos. A estrutura desse poema é repartida em 24 cantos, contendo um total mais ou menos de 12.000 versos. E aí, Ulisses, ele é o protagonista, né, dessa história, desse poema. Bom, Odisseu ou Ulisses, que após o final da Guerra de Troia, ele tenta voltar para sua casa, mas não consegue, pois é submetido a duras provas em sua viagem de retorno, e essa viagem dura mais ou menos 10 anos. Podemos destacar, como eu coloquei aqui nesse slide, é importante você também estar anotando todas essas informações que estão sendo passadas para vocês no slide, que participante da guerra, pelo sequestro de Helena, a esposa de Menelau, como nós já falamos, já havia retornado para seus lares, na Grécia. Mas Odisseu ele vai ser retido por uma tormenta, né, tempestade no mar. E aí vai, assim, o desviar, né, deles chegarem em sua casa. Por isso, essa viagem ela vai durar mais ou menos uns 10 anos. Enquanto isso, a sua esposa, Penélope, ela é cortejada por vários pretendentes. Era uma tradição na época em que a viúva, né, ela deveria escolher outro marido, como se acreditava que Odisseu estava morto após a disputa. Mas, na realidade, ele estava, né, perdido em alto mar devido à tremenda tempestade. Bom, o que ela fez? Penélope, ela era astuta, né, então ela enganou vários de seus candidatos, propondo-lhes que um deles, né, assim que ela escolhesse, ela só iria escolher assim que ela terminasse de tecer uma mortalha, a qual ela bordava, né, durante o dia e desfazendo o bordado à noite. Com o passar do tempo, eles foram arruinando os bens, né, de Odisseu. E aí Atena, a deusa da sabedoria, oculta no corpo de um forasteiro, incentiva o filho do casal a procurar seu pai. E aí, depois de vencer várias dificuldades, ele parte nessa busca pessoal. Enquanto Odisseu ele vive as mais fantásticas aventuras, passando inclusive pelo país dos mortos, tá? E aí ele vai, né, retornar para a sua cidade com a ajuda de alguns deuses, não, obviamente, se revelando. E para derrotar os seus adversários, Ulisses ele vai se disfarçar de mendigo, seguindo os conselhos da própria deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. Portanto, seu antigo arco vai eliminar seus inimigos com o auxílio do seu filho, e é finalmente, né, reconhecido pela sua esposa e também pelo seu pai. Agora aí para a gente fixar o que nós estudamos no seu caderno,
você vai elaborar para mim 10 questões sobre o assunto que nós estudamos, sobre esse poema, né, que teve grande importância para a civilização grega. Um beijo grande, fiquem com Deus, bom final de semana e até a nossa próxima aula.